Tá esfriando. Esquentou. Opa, esfriou. Esquentou, tá esquentando. Tá bem quente. Tá muito quente. Esfriou. Tá bem quente. Esfriou. Tá muito quente. Tá bem quente, bem quente. Era eu. Deixa eu ver essa brincadeira que eu acho que frio aí. Tá muito. Tá, esfriou um pouco. Tá muito quente, muito quente. Aê! Muito bom. Foi rápido. É isso aí, valeu. Foi rapidão. Ô Diego, você passou por um procedimento de modelagem. O que é isso? Estava explicando pro pessoal. A gente reforça os comportamentos passo a passo até a gente chegar onde a gente quer. É muito difícil, seria muito difícil esperar que na primeira tentativa você já fosse lá e reforçasse e cumprimentasse o Luiz. Então o que a gente faz? A gente separa o comportamento em várias das suas partes constituintes e vai reforçando cada uma delas até chegar onde a gente quer. Certo? Então eu vou dar um exemplo que eu fiz com uma criança, que foi esse primeiro menino que eu comentei para vocês que eu atendi. A gente fez esse procedimento de modelagem com ele. Ele estava começando a falar, ele tinha 4 anos na época, estava começando a emitir as primeiras palavrinhas e já era capaz de fazer uma imitação verbal boa, mas ele ainda estava com um pouco de preguiça, tinha um pouco de dificuldade. Então a gente queria que ele dissesse quero TV. Só que quero TV era muito complicado para ele naquele momento. Então a gente programou uma modelagem para que a gente reforçasse aproximações cada vez mais próximas da frase final. Então a gente dizia para ele assim, quero TV. Aí ele dizia, can. A gente, muito bem, é isso mesmo, reforçava ele. Tá? Depois ele dizia, a gente falava, quero TV. Ele dizia, que. Opa, melhorou um pouquinho, dá-lhe reforço. Dava TV, ligava a TV para ele. Depois a gente falava, quero TV. Ele voltava, que. Não, já estava no que, já estava melhor, porque a gente vai reforçar um retorno. A gente só reforça avanços. Aí ele falou, quer. Opa, quer é mais próximo de quero. A gente reforçou. Quer. Legal. A gente reforçou. Tá ficando mais próximo. Der. Né? Se tava tão bom, por que a gente vai reforçar um retrocesso? A gente só reforçamos avanços. Quero. Opa, chegamos perto. Reforçamos. Quero ter. Tá quase lá. Reforçamos. Só quero. Não, a gente tá falando quero ter porque a gente vai reforçar quero. Até que a gente conseguiu quero TV. E mais alguns 2, 3... Oi? Depende da criança. Com ele, a gente conseguiu esse quero TV em, sei lá, 3 semanas, um mês. Foi bem rápido. Mas a gente demorou mais uns 2, 3 meses. Aí ele começou a pedir especificamente o canal que ele queria. Quero Discovery Kids, quero Cartoon Network. Ele tava num boom de linguagem. Tá? Nem toda criança é tão rápida assim, tá, gente? Com ele estava nesse boom e a gente conseguiu aproveitar bem. Mas esse foi o procedimento de modelagem. Então, aos poucos a gente chega lá. Então a gente diz que é utilizado para produzir topografia complexa. Topografia é forma, ou seja, produzir formas complexas de resposta que provavelmente não apareceriam logo de cara. Diga lá. Se ele está falando quero, na próxima ele fala quero também, eu reforço ou não reforço? Quero também? Não, ele falou a mesma coisa. Então, sim. Boa pergunta. Assim, gente, não dá pra ficar exigindo um aumento da topografia da resposta a cada tentativa. Você tem que fortalecer aquela. Ótima pergunta. Às vezes tem que reforçar mais de uma vez o quer. Aí você começa a exigir mais. Aquilo tem que estar bem formado para você exigir outra. Você só exige uma complicação, embaralhei aqui. Você só exige uma complicação depois que o passo anterior estiver bem dominado, tá? Então eu devo ficar reforçando o mesmo passo até chegar a um certo ponto que eu paro de reforçar. E aí você começa a exigir que ele dê um passo adicional. Tá? Agora, qual é o número bom? Depende da criança. Você tem que ver se está bem formulado ou não. Porque pode ser que dê aquele problema lá que você falou, né? Eu paro de reforçar o quero, aí ele fica falando mais quero ainda. O que tende a acontecer, na verdade, se não estiver bem estabelecido, é ele voltar para o anterior.
Entendeu? Se o quero não está funcionando, ele volta pro quero. Então tem que estar bem estabelecido, porque geralmente vai para baixo, não para cima, se não toma cuidado, entendeu? Mas perfeita a sua pergunta. Acho que foi a primeira vez que essa pergunta foi feita e é muito boa. Eu vou adicionar nos próximos slides. Tá vendo? Às vezes as pessoas fazem perguntas que a gente fala, puxa, a gente devia ter falado sobre isso. Obrigadão mesmo, vai ajudar nos próximos cursos aí que eu der. Robson, você fez a modelagem, tá? Levou a criança, ou então tá assistindo sua aparelho de TV, e ela, no momento que você não vai reforçar, ela devia falar que era TV e não falou, não reforçou. Como que você procede? Você não fala nada, você não liga a televisão, você fica em silêncio, você sai do ambiente. Como é que é nesse momento do não reforço? Como é que se age para... Depende do seu objetivo e daquele estudante específico. Vamos supor que é um estudante que acabou de aprender. Então talvez ele ainda precise de vez em quando de uma dica adicional. Então se ele está diante da TV e deveria pedir que era TV e não está pedindo, de repente só de olhar para ele e falar assim, pode servir como dica. Ou se não servir, você fala mesmo, quero TV, para ele repetir e ser reforçado. Então depende. Agora, se é uma criança que já faz tempo que fala, já faz tempo, e você tá vendo que ela não tá falando aquele dia porque ela tá folgada mesmo. Sabe, ela sempre falou, por que aquele dia não tá falando? Aí eu não reforço. Então depende muito da situação. Silêncio e tchau. É ela que se comporte, entendeu? Agora, se tá começando, eu dou dica. Então depende do momento, tá? Gente, eu vou pular isso aqui, tá? Senão não vai dar tempo. A gente vai falar sobre o fade de uma outra forma, então não tem problema pular aquele slide. Na Terapiaba, estou preocupado com o tempo, mas vamos lá. Na Terapiaba, a gente tem outras características que são importantes, tá? A primeira, eu já comentei, a gente avalia constantemente, registra tudo e a gente consegue modificar tudo que está bom e tudo que está errado. Depois, todo o nosso ensino é particularizado e individualizado, tá? Ou seja, cada criança recebe uma terapiaba diferente. Os conceitos e alguns procedimentos são os mesmos. Os momentos em que eles aparecem, a forma como eles são aplicados, a gente adapta para cada criança. Já comentei também que o ensino é sempre do simples para o complexo. A gente começa com algo fácil e vai tornando mais difícil. Outra coisa bem importante, a gente só ensina uma coisa nova depois do que a gente está ensinando atualmente está muito bem dominado. Isso não acontece na escola regular. Aluno que tira 5 passa para a próxima turma no ano que vem. Ou seja, ele vai com déficits. Na Terapiaba não, só passa quem tirar 9 ou 10. Eu falo 9 porque a gente usa o critério de 90%. Então, se você não tirar 9 ou 10, você não passa para o próximo ensino, tá? Dessa forma, a gente garante que a criança vai para frente sem déficits. Ela sempre vai proficiente naquilo que ela estava aprendendo, tá? Isso, se a escola regular conseguisse fazer, seria fantástico. A gente repete bastante as coisas, tá? Até a criança aprender. Então, se a gente tem o objetivo de ensinar pareamento, a gente faz pareamento até a criança aprender. Só depois que ela repete para ficar bem formalizado, bem estruturado, bem aprendido mesmo, para falar a palavra certa para a criança. O tempo todo durante a terapiaba é relação social, assim como em toda a terapia. O tempo todo é a gente agradando, pedindo coisas para a criança. Então, o tempo todo ela tem atenção social e tem uma relação social. Não é uma relação social que sempre é de brincadeira. É uma relação social que a gente só reforça socialmente, pede para ela, faz carinho. Mas tem o tempo todo uma interação social, tá? E a gente tenta fazer, gente, um negócio muito legal que chama aprendizagem com poucos erros. A gente tem uma série de técnicas para que o ensino ocorra com a mínima quantidade de erros possível para a criança. Antigamente a gente falava até de aprendizagem sem erro, mas hoje alguns autores estão começando a ver que um errinho aqui, outro ali pode ser importante para a criança aprender. Então hoje a gente toma cuidado para que ela erre o mínimo possível, mas a gente não tenha a mesma paranoia contra o erro que a gente tinha antes, tá? Mas a gente tem uma série de estratégias para a criança não errar, e eu acho que alguma delas eu vou comentar. Bom, já falei da motivação. Já falei da motivação bastante, já falei da modelagem.
Eu vou falar agora da hierarquia de dicas. A hierarquia de dicas é um tipo de fading que eu falei que ia pular aquele slide, mas dá tempo de falar agora. O fading de estímulos, quando a gente está ensinando, é uma forma de retirar as nossas dicas gradualmente, de forma que a criança passe daqui a um tempo a responder 100 dicas. Lívia, por favor. Perfeito. Então, geralmente, a gente usa essa hierarquia de dicas que está aí. Existem outras. Ajuda física, ou às vezes vocês vão ver como ajuda total. Ajuda leve, às vezes vocês vão ler como ajuda parcial. Ajuda gestual e independente. Tá? Então, para imitação, eu posso começar ensinando a Lívia, que nunca fez nenhuma imitação, com ajuda física. Então eu falo para ela, faz igual. Muito bom, Lívia. Eu pego a mão da criança e passo pela criança. Tá? E reforço como se ela tivesse feito sozinha. Depois que ela dominou legal, eu tiro um pouco a ajuda, começo a usar a ajuda leve. Faz igual. Muito bom, Lívia, parabéns. Depois eu dou uma ajuda gestual muito leve mesmo. Lívia, faz igual. Perfeito, até que a gente chega no que a gente quer. Lívia, faz igual. Muito bom. Tá? Então isso a gente chama de hierarquia de dicas. A gente tira as dicas gradualmente. A ideia é que a gente consiga transferir o controle do estímulo. O controle que a gente quer é a criança olha para o terapeuta fazendo e faz igual, sem ajuda nenhuma, faça independente. A gente começa dando ajuda, ou seja, inicialmente ela responde mais a ajuda do que ao nosso gesto. E a gente vai tirando ajuda para que gradativamente ela deixe de responder por conta da ajuda e passe a responder com a dica correta, que é o nosso gesto. Tá? Então a gente tira as dicas gradativamente. Não é o prompt. Esse é o prompt. É o prompt. É o prompt, é o que chamam de prompt. Dica prompt, é isso aí. Tá? Aí, dessa forma, a gente consegue fazer com que a criança erre menos. É uma das estratégias que a gente faz para que a criança erre menos. Tá? A gente vai ajudando e é como se fosse uma modelagem do estímulo. Em vez da gente fazer uma modelagem da resposta, a gente faz uma modelagem do estímulo. Vai tirando o estímulo que ajuda até que ele deixa de estar lá e a criança responde ao estímulo correto. Esse é um exemplo, tá? Às vezes a gente tem uma hierarquia de dicas verbal também. Por exemplo, a gente quer que a criança aprenda a pedir água. Então, na hora que ela está com sede, a gente mostra a água para ela e fala água. Ela repete água e ganha água. Quando ela está com sede, depois de estar falando água repetida assim, legal, a gente mostra a água e espera uns 3 segundinhos para ver se ela fala sozinha. Se ela não falar, a gente dá ajuda. Depois a gente mostra a água e espera uns 5 segundinhos. Ou seja, a gente vai tirando ajuda nesse caso por tempo. A gente vai dando um tempo maior para a criança para ela responder. São 2 exemplos da hierarquia de dicas. Mas o mais importante é, se você está ensinando algo complexo, ou mesmo algo simples, uma criança que não sabe ainda, você tem que se preocupar tanto com a modelagem, que é esse ensino gradual, quanto criar uma hierarquia de dicas. Começar com uma dica intrusiva e tirar até que a criança faça sozinha. Dessas 2 formas, você consegue ensinar muito mais coisa de forma muito mais rápida, a criança errando menos e você se sentindo um bom terapeuta também, que é importante. Beleza, só falta essas 4 coisas, aí a gente vai falar de escola. Então, gente, vamos adiar um pouquinho o café, mais uns 10 minutinhos? Que aí a gente consegue interromper essa primeira parte na hora do café. Pode ser? Fechou. Então tá, então a gente tem... a gente usa com mais frequência na terapia esses 4 tipos de ensino aí, tá? O ensino incidental, ensino em ambiente natural, tentativa discreta, ensino incidental e encadeamento de trás para frente. O ensino em ambiente natural nada mais é do que você planejar que durante o cotidiano, durante o dia a dia da criança, ela tem oportunidades para aprender. Por exemplo, sabe a melhor hora para você ensinar ela a abrir e fechar a porta do carro? Quando ela vai entrar no carro. Sabe a melhor hora para você ensinar para ela a colocar o prato na pia? Depois de ela comer. Então, o ensino em ambiente natural nada mais é do que pegar esses pequenos momentos e transformar eles em oportunidade de aprendizagem. Você planeja de forma que esses momentos do dia a dia virem oportunidade de aprendizagem, ok?
E os pais tendem a não fazer isso de forma gritante. Tem tantas oportunidades no decorrer do dia para a criança aprender e a maioria é deixada de lado. Você pode ensinar a criança a brincar, a guardar os brinquedos assim que ela termina de brincar, certo? Melhor coisa, o melhor momento para isso. Então isso é ensino em ambiente natural, é planejar o cotidiano da criança para que ela tenha alguns ensinos, alguns aprendizados no meio do dia dela. A tentativa discreta, vocês já viram, é essa questão de você apresenta um estímulo, a criança dá a resposta e você reforça. O que eu acabei de fazer com a Lívia foi tentativa discreta. Eu dava um estímulo, ela dava uma resposta e eu reforçava. Estímulo, resposta, reforço. Estímulo, resposta, reforço. Tá? A gente faz isso muito na terapia ABA, porque funciona muito. Tá? Então, a gente faz, por exemplo, imitação, a gente faz 12 tentativas. A gente pega 2 ou 3 estímulos, que seja levantar os braços, bater palma,